Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está cortado. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, meus fiéis paroquianos, está vendo por que eu fico no pé de vocês? Ou não? Porque a tendência, gente, é que gostam muito de caricaturar, como se o padre fosse o chato. O padre, sei lá o quê. Não sou eu. Hoje mesmo recebi uma mensagem que gente de Paraúna estava em outra cidade por aí. Seu padre, isso é isso, seu padre. E essa pessoa, graças a Deus, defendeu, né? E tem uns que falam: não tem nada a ver com isso. Só vou na igreja. Não tem nada a ver com essas coisas. Né? Mas olha só, por que eu preocupo com todo mundo? Como pastor. A minha função de pastor é tentar levar o máximo de gente possível para o céu. Né? Olha aí. É verdade, Senhor, que poucos se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível. A primeira coisa que eu pergunto: vocês estão se esforçando com todas as forças para serem salvos? É a primeira pergunta que hoje você não pode sair daqui sem meditar a sua vida como um todo antes de dormir. Pensa você no inferno, gritando eternamente. Pensa hoje, pelo amor de Deus, pensa, porque é verdade, existe. E tem muita gente lá que nunca mais vai ser feliz na vida. Acabou. E pensa se você se esforça realmente, com todas as suas forças, colocando Deus em primeiro lugar. Você faz isso? Deus é o centro da sua vida ou não? Primeira coisa. É o centro. Tudo que você faz depende do que Deus, a igreja, pede. Cadê? Fazei todo esforço para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Não sou eu que estou dizendo. É Ele, o Senhor do céu e da terra. Quem tem a chave, né? Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Pensa o desespero, gente. Uma porta que nunca mais será aberta. E você desesperado, afastado dos seus. Ele responderá: não sei de onde sois. E olha só, alguns começaram a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. São pessoas que participavam da igreja. Porque se não participasse, não falaria isso para Jesus. Tu ensinaste para nós.
a resposta dele. Ele, porém, responderá: nem sei de onde sois. Nem sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro, não sou eu que estou dizendo, porque o padre Pablo fala do inferno, que é passar medo em todo mundo. Não sou eu que estou dizendo, eu estou aqui como um servo da igreja. Está aqui, pega o folheto, quem está de folheto, e lê comigo. Ali haverá choro e ranger de dentes, de desespero. É porque às vezes você lê aqui como se fosse uma coisa assim, lá outra dimensão, de outra galáxia. É para nós isso aqui. Haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e Ocidente, tomando lugar na mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então aqui está o motivo de todo meu esforço, de tudo que eu faço e falo, para que haja uma conversão de verdade. O que Deus olha? Eu falei da pecuária, mas não estou brincando não, gente. Deus vai ver que esforço que você faz. Hoje teve cavalgada, não teve? Ontem. Cavalgada. Tem muita gente que gosta de cavalgada, né? Mas se for olhar, é um solzão ali, uma canseira, né? Lá em Iporá tem os muladeiros. E eles me punham queria que eu fosse na mula toda vez. Todo ano era... Teve um dia que eu estava em cima na mula. E aí o cara olhou para mim: você não quer ir não, né, padre? Não. Não, então eu vou arrumar outro para ir na mula. Querendo ou não querendo, por mais... Vamos pensar. Vamos pensar assim: cavalgada, Araguaia. Eu sou totalmente louco, ou vocês conseguem ver que essas coisas têm sacrifício? Teve uma vez que eu não escapei da mula, porque foi uma cavalgada, de muladeiro, para a festa do Divino Pai Eterno. Essa eu tive que ir. Peguei uma mula mais arisca que podia ter. Mula não pode nem ver saco de lixo, você sabe, né? Eu fiquei quase que toda a cavalgada, ela andando de lado, né? Corre de cá, espanta de cá, até eu chegar. Para mim, tudo tem que ser mais difícil. Você vai no Araguaia, areia, aquele solzão batendo, né? E olha, eu estou falando que tem sacrifício, e eu nunca fui para o Araguaia para cozinhar, para lavar a vasilha. Até hoje, sempre quando eu fui, alguém cozinhava. Ainda tinha isso. Imagina quando você vai para ficar no sol, na areia, na barraca, cozinhando, lavando vasilha para os outros. Não, assim, eu quero que vocês olhem nos meus olhos. É ou não é sacrificante? Sim ou não? Então vamos lá. Nos acampamentos do Araguaia, até acampamentos que não tem nem gerador direito, tem muita gente rica que vai, não vai? Gente rica que vai construir uma casa, vai lá, escolhe do melhor a torneira, a ducha que tem sei lá o quê, que aquece, que massageia as costas, né? O colchão que faz massagem, a Alexia que liga o ar-condicionado. Sim ou não? Aí, essas pessoas às vezes vão numa palestra da igreja e está calor. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não aguento esses trem. Por que não acaba logo? E vai para o Araguaia
naquele sacrifício, naquele sol, e acha o máximo. Aqui, o conforto e nada de sacrifício, se for para alguma coisa da igreja. Lá, é claro, ou a cavalgada, né? Seja lá o que for, é claro que Deus está medindo o tanto que você se sacrifica por coisas deste mundo, para te trazer uma certa alegria, e o tanto que você se sacrifica por Ele. Claro que Ele está vendo isso. E eu não estou falando, gente, porque quando a gente fala aqui na homilia, eu já ouvi gente que em Paraúna falar assim, ele acha ruim a gente ter uma casona, um carrão. Não estou nem aí, gente. Você tem dinheiro, compra o que você quiser. Eu estou dizendo que Deus está te observando. O que você sacrifica pela igreja? Agora, é claro que se você gasta milhões em carro, casa, viagens, e não ajuda pobre, não devolve o dízimo direito, claro, é difícil de entender isso. Independente, repito, gente, aumentar dízimo aqui não vai aumentar nada do meu salário, né, Giovanetti? Nada, não vai mudar minha vida em nada. Nada. O que eu vou ter que fazer é investir para vocês, em alguma coisa. Então não é porque eu estou querendo que devolve dízimo por causa de mim, não. Não aumenta nada. Zero. Zero, zero. Então é óbvio que Deus está olhando. Olha o tanto que gasta para fazer isso, a hidromassagem, a Dodge Ram, e sei lá o quê, e olha como é miserável para ajudar os outros e a igreja. Vocês acham que Deus vai olhar isso ou não vai? É difícil de entender? Eu não estou falando que, eu estou preocupado se você tem, se você pode comprar ou não. Eu estou falando que você é miserável para a caridade. Só isso. Você é miserável diante de Deus e você não vai entrar na porta estreita, porque você optou em dar seu sacrifício, os seus bens a algo deste mundo, mais do que a Deus. É difícil de entender isso, não? Não sei, porque parece que eu tenho que ficar explicando. Porque, é claro, eu sei também que quando a pessoa se sente acuada, é melhor falar que o padre sei lá o quê, o padre é isso. Mas não sou eu, gente. Eu queria muito bem chegar aqui e dizer, meus irmãos, Jesus te ama, né? Que dia que é o cafezinho na sua casa? E não ter dificuldade com ninguém. Não ser espinho para ninguém. Mas eu não... Depois vocês vão perder a vida eterna e vão poder cobrar de mim. Por que o senhor não falou? Por que o senhor não falou que quando eu gastava aquele dinheirão nessas futilidades e não ajudava a igreja nem os pobres, eu poderia ser condenado para o inferno para sempre? Por que o senhor não me falou? E o que eu vou responder? É porque eu não queria te ferir. Eu queria que você gostasse de mim, que você me amasse. Por isso que eu não quis falar nada. Olha o que aconteceu agora. Olha onde eu estou, para sempre. É ou não é? Isso eu não quero que aconteça. Não quero que aconteça. Quando a gente fala a questão do corpo, hoje estou vindo do Congresso da Teologia do Corpo, que por sinal Deus me sacrificou esses dias. E eu ainda nem vi o Christopher West, que era um que eu sonhava de ver antes. Ele foi fazer a palestra hoje. Quando eu saí de São Paulo para o Congresso, ele não tinha chegado ainda. Ele estava num congresso em Brasília. Então, foi só canseira, mas, assim, claro, foi maravilhoso. Sofrido, mas maravilhoso. E ainda nem vi o cara que eu sempre quis ver, como é que é as palestras dele, de teologia do corpo. O que é teologia do corpo? É descobrir a dignidade do nosso corpo. Por que o nosso corpo não pode ser tratado da mesma forma que um animal? Porque nosso corpo será glorioso no céu. Porque Deus vai nos fazer deuses com Ele. Nós fomos feitos para amar, sim, doando o nosso corpo. Vocês já viram muitas vezes como que eu gosto de amar. Abraçar, beijar, né? Mulher, homem, mulher é mais distante para não dar mais um abraço. Para transmitir o amor de Deus, não é? Sim. Nós fomos feitos para amar, usar o corpo, amar.
Mas nós não fomos feitos para usar o corpo do outro, para o teu próprio prazer. Entendeu a diferença? Isso é teologia do corpo. Por quê? Porque o outro corpo tem a mesma dignidade minha. Então eu não posso usar o corpo para que me faça prazer. Relação sexual, masturbar, seja lá o que for. Não posso. Por quê? Porque aquele corpo tem uma dignidade. Só que essas coisas, os nossos olhos não veem. Um jovem hoje, muito jovem, fala: padre, por que a igreja não deixa de ter relação sexual? Por que não pode ter relação homossexual, ou hétero, sei lá o quê? Eles não entendem. Por quê? Porque os pais não ensinam os filhos a dignidade do corpo, a pureza, que Deus tem algo muito maior no céu. Não ensina. E aí fica essa perdição, como se a igreja fosse retrógrada, como se o padre fosse sei lá o quê. E na verdade não é isso. Nós fomos feitos para amar, nos doando completamente ao outro. Já está espertinho já, né? Nos doarmos completamente ao outro. Não usar. Isso também no casamento. A teologia do corpo ensina que nem o marido pode cobiçar a esposa. Entende? Ou não? Nem a esposa pode cobiçar o marido. Cobiçar, o que é? Usar. Que é o que acontece hoje, muitas vezes, nos matrimônios. Deita aí, mulher. Tem a relação, depois nem conversa mais. Não tem carinho, não tem afeto. Eu atendo, gente, dezenas de mulheres de mais de 65 anos, 70 anos, que o marido, de repente, não conversa, não dá carinho, fica no celular e usa para sexo. Estou falando de gente jovem, não. Gente idoso, já. Que era para estar no diálogo: meu amor, você é lindo, que bom que você ficou comigo, essa tranqueira da vida inteira. Mas não dialoga mais. Só quer saber de sexo e celular com 70 anos de idade. Por quê? Nunca aprendeu a amar de verdade, a se doar. Isso é a teologia do corpo. O nosso corpo foi feito para nos doarmos. E a relação sexual para a igreja não é questão de homo e hétero. A relação sexual são duas pessoas que se doam para gerar vida, como o pai e o filho se doam para gerar vida. O sexo não foi feito simplesmente para prazer. E quem vive simplesmente para prazer vai viver frustrado. Nós fomos feitos para algo maior. Não simplesmente para a relação sexual, para a busca do prazer. Seja na comida, quem busca comida por prazer acaba ficando obeso, infarta, é ou não é? Fica cego, doenças vasculares, AVC. Da mesma forma, a alma. Nós não fomos feitos para buscar o prazer como um fim, mas para nos doarmos. A relação sexual vem de um casal que casa, recebe o amor de Deus e se doa. Isso. O contraceptivo faz o quê? É uma coisa que eu tenho falado já centenas de vezes. Contraceptivo é grave. Por que é grave? Por que pode te condenar? Porque quebra a doação. Quando você usa contraceptivo, o maior mal de tudo acontecendo hoje nas famílias começou com contraceptivo. Quando você usa contraceptivo, com essa falsa ideia feminista, você está falando para o marido o quê? Eu sou um objeto, pode usar. E você também vê o marido agora como objeto. Você não tem mais doação total, recíproca para gerar vida, independente de ser estéril ou não. Mas a relação em si não é mais para gerar vida. E quando você se torna um objeto, o que acontece? Você perde a imagem e semelhança com o Criador. Você cada vez mais fica com um vazio no seu interior. Todo mundo que usa contraceptivo tem um vazio interior. Todo mundo. Porque você perde o estado de graça. Você não recebe o amor que vem do alto. Você não preenche o seu interior. Vive uma vida frustrada, caçando preencher isso com outras coisas. Com viagens, com bebida, com comida. Mas você é sempre vazio. Você nunca vai ser preenchido interiormente. Porque para isso, você tem que ser imagem e semelhança com o Criador. Doação. Então,
Por isso que é grave. Sem contar, teve uma freira americana, que ontem deu uma palestra, ela contando sobre o tanto de embriões congelados nos Estados Unidos. Ela é do Instituto São Paulo VI, Oklahoma, não sei se é Alabama, não sei qual estado dos Estados Unidos. Além disso, além da questão da imagem e semelhança da doação, ainda temos o problema dos abortos ocultos. Muitos contraceptivos são o quê? Abortivos. Quais, por exemplo? Dilmirena, pílula do dia seguinte, e a maioria dos anticoncepcionais indiretamente. Mas o Dil e Mirena e pílula do dia seguinte agem diretamente para abortar. O que quer dizer isso, gente? Olha a gravidade. Além de ser grave a contracepção, as crianças que foram abortadas, porque vai ter a fecundação e ela não vai ter a nidação no endométrio, dentro do útero, e ela vai ser abortada. Você nem vai saber. Só que aquela alma nunca mais deixa de existir. E ela vai estar diante de Deus cobrando justiça de não ter nascido. Da mesma forma, fertilização in vitro, que congela dezenas de embriões que têm alma e que hoje não sabe o que se faz com eles. Alguns são descartados, jogados no lixo. Manipula a vida humana. Essas vidas humanas têm dignidade infinita. Fertilização in vitro é um genocídio. Mas eu estou dizendo, e tem gente que não ouve. Depois, a consequência é gravíssima e eterna. Anota o que eu estou falando. Anota. Eu tenho contato de método Billings do Brasil inteiro. Conheço a presidente da Sempraflan São Paulo. Ontem, a doutora Carolina deu uma palestra sobre o método Creighton, que é parecido, e o Napro Technology. Ela dizia, por exemplo, fertilização in vitro, o máximo que consegue de taxa de sucesso é de 30%. O Napro é de 80% para ter filho, porque não consegue ter filho. Mas ninguém procura o que a igreja permite. Ninguém procura. O relacionamento fica frio. Por que os casais ficam desse jeito, frio um com o outro? Porque um vê o outro o tempo inteiro como objeto. Aí nós temos que depois ficar tirando os cacos. Entende ou não? É difícil isso. Isso não sou eu, é a igreja. E isso faz mal. A gente vê os casais, olha o que virou o casamento depois do contraceptivo. Mas eu estou dizendo. A mesma forma, a fornicação, o sexo fora do casamento. Que todo casalzinho vem para a igreja, toma banhozinho lá junto para vir para a igreja e comunga ainda. É gravíssimo. Gravíssimo. Por quê? Porque você, na verdade, não está preparado para gerar vida. E quando você conhecer a dor de uma criança que não tem um pai dentro de casa, você vai entender o que é, não é brincadeira, essa brincadeirinha de prazer sexual. Não é uma brincadeira. Dor para sempre. Para sempre. Certo? Uma dor única. Dilacerante. Isso não é brinquedo. O que mais? Esses são os pecados que mais vão levar para o inferno. Né? Do 6º mandamento. Quem falou isso foi Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E eu já contei aqui que eu vi uma pintura em Pádua, na Itália, que foi que inspirou Michelangelo na pintura da Capela Sistina. E lá você vê no final o juízo final. E no juízo final você vê o povo indo para o céu de roupa. E o povo indo para o inferno sem roupa, da cintura para baixo. Aqui você já vê que tem uma mensagem subliminar, né? De que um dos pecados que mais levam para o inferno é o pecado da carne. O que mais? Já falei, tudo que você faz, a missa dominical, para que serve a missa dominical? A missa dominical é para mostrar o tanto que você ama a Deus diante das outras coisas. Só para isso. Poderia ser qualquer dia da semana? Sim, mas Deus está vendo. O que você deixa de fazer por mim? O que você deixa de fazer por mim? É? Por isso que todo domingo, sábado à tarde, Deus está vendo. Você deixa de fazer suas coisas por amor a mim? Em outras
em outras palavras, você quer ser salvo? Você prefere a mim ou você viver este mundo para sempre? É outra coisa, né? A oração diária, você deixa um tempo, você vem visitar Jesus, você escolhe o céu ou você escolhe a sua vida, as coisas deste mundo? Esses são os pecados mais que vão levar para o inferno. Eu estou falando aqui, gente, espero que os anjos estejam gravando, para na hora do juízo final, passar lá, se alguém vier falar alguma coisa que eu não falei, na hora que estiver indo para o foguinho lá eterno, eu quero que uns anjos ponham no telão tudo que eu estou falando, para ninguém falar que eu não falei. Agora, gente, tem outros pecados, né? Da superstição, de buscar forças paralelas, energias, blasfêmia, tantos outros pecados. A mágoa, a falta do perdão é gravíssimo. Se você não consegue perdoar, pede o dom do perdão aqui, por favor. Não morra sem mandar uma mensagem, porque se você não perdoar, você tem grande chance de ser condenado. E não estou falando que você tem que conviver com a pessoa. Estou falando que você tem que pedir o dom, mandar uma mensagem. Pronto. Depois rezar por ela. Não fiquem com mágoa, por favor. E assim por diante. A calúnia, gravíssimo, né? A cobiça de pessoas, de matéria, são os 10 mandamentos. Não ajudar a igreja financeiramente. E ser hipócrita na ajuda da igreja. Não ajudar os pobres quando precisa. E assim por diante. Bem, eu não falo isso para encher o saco de vocês. Eu falo isso por amor. Acreditem em mim. Era muito mais fácil para mim chegar aqui. Jesus te ama, Nossa Senhora também. Vamos ao ofertório. Todo mundo ia falar, o padre é bonzinho, a gente gosta dele. Né? Guti, ele comeu lá em casa, ele gosta de pão de queijo, ele gosta de bolo com sei lá o quê, um chazinho, e love, só love. Mas depois as consequências virão. Eu não tenho como fugir disso, né? Não tem. Então, entendam, gente, eu não faço isso para ficar brigando para isso. Eu faço isso para tentar fazer isso aqui, ó. Que nós entremos pela porta estreita. Porque essa vida passa muito rápido. Muito rápido. É um piscar de olhos, ela acaba. E você investiu um monte de nada, que não vai servir para nada. O sacrifício que você põe nas coisas, por dinheiro, vão tudo ficar para nada. Mas aquilo que você investe para Deus, que você se esforça o máximo, e aceita as correções. Sei que está falhando. Vê lá se está mexendo no microfone. Não, mas está. Isso aqui é melhor. O esforço que você faz, Deus está olhando. Então eu quero que você saia daqui hoje assim, ó. Meditem hoje antes de dormir, vendo o inferno na sua frente, se você merece ir para lá. Ou se você faz o esforço para tudo que eu te falei, para fugir dele. Se vocês não fazem, se vocês deixam a desejar naquilo que eu falei, tentem implorar a graça de mudar de vida o mais rápido possível. Porque nós não sabemos quem vai estar vivo amanhã. Não sabemos. E aí, já é tarde demais. Que Nossa Senhora nos ajude, São José, São Miguel, e nos mostre o caminho da santidade e da salvação. Eu quero que, se Deus quiser, a grande maioria da paróquia de Paraúna esteja com as portas arreganhadas. Sim, vocês que foram fiéis a Deus, entrem para aquele lugar que meu Pai preparou desde antes.